Bom dia. Nós estamos hoje aqui substituindo o professor Alfredo nesta última lição do trimestre, onde nós estudamos através do texto sagrado os livros poéticos. Foi, acredito, um trimestre inspirador para todos que têm amor à palavra de Deus, que têm interesse em conhecer mais da palavra de Deus, e até mesmo aqueles alunos mais antigos na igreja. Por certo, ele tem a sua vida revigorada quando a palavra de Deus se renova em nosso coração, trazendo ensinamentos que já conhecemos, mas nos trazendo a lembrança desses ensinamentos. Hoje é a última lição do trimestre sobre os livros poéticos e encerrando com Cânticos, o Cântico dos Cânticos, o Cantares de Salomão. Esse texto ele é muito rico e é muito oportuno para o nosso tempo, porque ele lembra exatamente sobre a família. Aliás, o tema da lição é exaltação ao amor na família. E esse é o tema que nós iremos estudar hoje, nesta manhã. O primeiro aspecto que a gente quer trazer é uma apresentação do livro. O livro que é composto em 8 capítulos e 117 versículos. E quem está com a revista do trimestre, faça essa correção. A revista apresenta que ele tem 101 versículos, mas na verdade temos 117 versículos. Esse texto ele é desafiador e ao mesmo tempo é um texto muito significativo para o nosso tempo, quando a referência de casamento, a referência do casal está muito abalada e perdida em nossa cultura, onde os casamentos são dissolvidos com muita facilidade e quando aumenta cada dia a violência nos relacionamentos, especialmente os homens maltratando e espancando as suas esposas. De maneira que olhar para o texto de Cântico dos Cânticos é sem dúvida uma grande inspiração para esse tempo. Esse livro é o 5º livro na composição da nossa Bíblia, no 5º livro na relação dos livros poéticos. Nós encontramos, portanto, como autoria Salomão. Nós sabemos que esse livro, que foi escrito por Salomão, tem algumas características muito singular por conta da sua linguagem e também de uma cultura muito diferente da nossa. Nesse livro de Cantares de Salomão, podendo ser assim expresso, ele tem uma referência do próprio autor no primeiro versículo, quando o texto diz: eis o cântico dos cânticos, a mais bela canção de amor composta por Salomão. Que coisa maravilhosa. O texto então já nos facilita, porque já apresenta o seu autor. Mas se a gente for buscar uma outra referência fora do Cântico dos Cânticos, nós vamos encontrar em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31 e 32, quando diz assim: Salomão era mais sábio do que qualquer ser humano. Ele criou 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Portanto, o próprio texto sagrado, no livro de 1 Reis, identifica quem era Salomão, quem era este autor de Cântico dos Cânticos, e sobretudo quando nós dizemos e afirmamos que foi Salomão que escreveu este livro em forma poética. Não é de se admirar, pelo menos para as pessoas daquela época, porque diz o texto que Salomão ele escreveu, ou ele criou 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos, mais precisamente 1.005 cânticos. Portanto, nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus
por essa oportunidade de estudar a palavra de Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome pela inspiração da tua palavra, pela revelação do Senhor, da tua vontade e, sobretudo, do teu grande amor para com as nossas vidas. Obrigado porque a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em São Carlos, tem se importado com a escola bíblica dominical, tem usado essa ferramenta, essa organização da IBD como instrumento para estudarmos a tua palavra. Abençoa, Senhor, nesta manhã, não só a nossa escola bíblica dominical, mas também os jovens que estão estudando a tua palavra, Senhor. Essa é a oração que fazemos, suplicando a tua presença, o teu Santo Espírito, o discernimento para entender a tua palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Muito bem, essa é a apresentação do livro Cântico dos Cânticos. A introdução que nós preparamos aqui, e diferente do professor Alfredo, nós não temos nenhuma ajuda visual. Não temos nenhuma projeção, não temos nenhum slides, de forma que os irmãos vão se contentar apenas com a minha voz. E a leitura do texto, que é o principal, sem dúvida. Então, muito bem. A expressão Cântico dos Cânticos indica um superlativo, ou seja, ele serve para indicar que este é o melhor de todos os textos, e de fato ele começa falando que é a mais bela canção de amor composta por Salomão. Possivelmente Salomão e Israel nesse tempo gozava de plena paz. Pela leitura desse texto é possível compreender que Israel ainda não era um reino dividido e que vivia de fato a sua época áurea, onde Israel não estava envolvido em guerras, mas tão somente Salomão e o seu reinado gozava assim de muita paz. Todo o livro, irmãos, de Cântico dos Cânticos está organizado de maneira que são 3 personagens que aparecem neste livro. O próprio Salomão, o rei Salomão, a sua esposa, a Sulamita, e o coro formado pelas filhas de Jerusalém. Então, antes de falarmos mais sobre este livro, é bom que a gente compreenda que há nesse livro algumas dificuldades como a questão histórica, a questão de data, mas sem dúvida a maior dificuldade desse texto é exatamente como fazer a sua interpretação, como entender este livro. Nós sabemos que por muito tempo esse livro tinha apenas uma abordagem, que era a abordagem alegórica. Isso quer dizer que sempre que as pessoas olhavam para esse texto, a partir dos rabinos e também dos pais da igreja, lá no início da fé cristã, esse livro era interpretado de forma alegórica, ou seja, todo o livro estava envolto em alegoria, os personagens representavam alguma figura, de maneira que o próprio Israel aqui no texto é comparado como a noiva do Senhor, de maneira que quando olhamos para esse texto, nós hoje podemos olhar de uma outra perspectiva, não apenas alegórica. Então, como podemos estudar Cântico dos Cânticos? Esse é um texto onde se fala do amor de Cristo pela sua igreja, no passado, no caso de Israel, na sua relação com Deus, ou esse texto pode ser lido de fato como a relação de um amor de um homem e de uma mulher. Bom, se a gente olhar para o texto e pelos elementos que compõem a interpretação do texto, como interpretar a Bíblia, nós vamos perceber que a interpretação é feita
na própria leitura da Bíblia. A Bíblia por ela mesma se interpreta, de maneira que a gente vai encontrar realmente esses três personagens aqui. Então, o livro que eu apresento aos irmãos, a abordagem que faço é uma abordagem teológica, onde está, obviamente, os personagens aqui posto, a exaltação de um amor, de uma relação de um homem e de uma mulher, e que, obviamente, encontramos também nessa perspectiva a presença de Deus, que é amor, o Deus que se revela na Bíblia como Deus amoroso e faz parte, portanto, desse conjunto de interpretação. O amor de Deus pelo seu povo, o amor de um homem por uma mulher, Cristo que ama a sua igreja, e aqui as lições que nós iremos tirar, mesmo pensando em Salomão e Sulamita, mesmo pensando no amor de um homem pela sua esposa, esse amor nos leva a pensar em um amor muito maior, em um amor de uma natureza espiritual também. A linguagem do livro, ela é uma linguagem que está muito distante do nosso tempo, e é claro que alguns irmãos, eu vou pegar aqui algumas expressões, é lógico que alguns irmãos vão achar estranho algumas das figuras aqui apresentadas, especialmente quando Salomão faz elogios à sua noiva e ele contrai a núpcia com ela, e ele vai fazer alguns elogios que está muito distante do nosso tempo e da nossa cultura. Ele vai comparar, por exemplo, a sua noiva, a beleza dela, a uma égua do Egito, né? E ele vai dizer que ela é como as éguas do Egito. Então imagina você hoje, né, querendo elogiar sua esposa, dizer que ela parece com a égua. Não é legal, não é bom seguir essa linha aqui, né? É bom fazer agora o distanciamento do tempo e da época e da cultura. Mas é um personagem, é uma maneira de expressar a beleza daquela mulher que Salomão estava encantado por ela. Também, de uma perspectiva social, é muito interessante que lá, já no capítulo 1, verso 5, a Sulamita, ela declara: estou morena do sol, mas conservo-me bela, ó filhas de Jerusalém, escura como as tendas nômades de Quedar, linda como as cortinas de Salomão. Então, uma mulher que era pastora, que vivia nos campos, naquele sol escaldante, a sua pele já marcada pelo aquele sol causticante, e então encontramos essa figura também. Mas vamos encontrar outras figuras, como Salomão elogiando seus olhos e comparando aos olhos de uma pomba os seus cabelos como a pele de uma cabra. Então é lógico que esses elogios eram dentro daquele contexto. Não é legal fazer isso hoje. Atenção aos homens que me escutam. Aliás, parabéns aos homens. Hoje a denominação batista celebra o dia do homem batista, né? Falei isso no culto pela manhã e aqui repito e mais uma vez transmito meu abraço aos homens batistas nesse dia. Portanto, o homem não elogie sua mulher com esses títulos que hoje não faz sentido. Mas as lições desse livro, ela é muito clara, ou são muito claras essas lições, porque embora sejam distantes do contexto, da cultura e da época, há algo aqui muito forte nessa relação de Salomão com a sua esposa. As alegrias do casamento, as emoções, as dificuldades, os sofrimentos e, sobretudo, as surpresas do casamento. Que bom que a gente tem esse livro, Cântico dos Cânticos, para mostrar a nossa sociedade nesse tempo como Deus ele tem apreço pela relação conjugal, como a família é um projeto de Deus, como esse tempo de hoje tão necessário apresentarmos o amor de Deus derramado no coração dos homens, formando a família e a partir do casal termos famílias
marcada pelo amor de Deus. Então, muito bem, a introdução é isso que nós falamos aqui. Um texto poético, escrito por Salomão. O contexto é de fato um cortejo de um casamento. O homem apaixonado por sua esposa e ela por ele. E uma coisa que é muito forte nesse texto é a reciprocidade. Então vamos lá para a primeira grande mensagem desse texto. A primeira grande mensagem que podemos extrair desse texto é o verdadeiro amor comparado a um banquete. A linguagem, portanto, do Oriente, de um grande banquete, de uma grande festa, e o texto nos ensina algumas coisas importantes. No capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 10, aqui há uma linda declaração de amor. Diz assim o verso 7: Diz-me tu, amado de minha alma, onde apacentas teu rebanho e onde o fazes repousar ao meio-dia. Se não me disseres, serei como uma mulher que anda sem véu entre os rebanhos de teus companheiros. Verso 8, ele responde para ela: Se não sabes tu, ó mais bela entre todas as mulheres. Aqui abre um espaço, um parênteses aqui para os homens, né? Hoje é o dia do homem batista. Então, pergunta você, homem, em que momento você tem dito essas palavras para sua esposa? Faz tempo? Já disse hoje? Disse ontem? Disse essa semana? Qual foi a última vez que você falou como Salomão, dizendo: ó, mais bela entre todas as mulheres? Verso 9: ó, minha amada, e ele chama sempre ela de amada. E o verso 10: lindas são tuas faces entre teus brincos, e belo é o teu pescoço com os colares que te adoram. De maneira que ouvir e ler estas palavras em um texto sagrado nos parece estranho. Entender esse texto de forma alegórica e tentar em todas as figuras encontrar a figura de Cristo com a sua igreja parece um pouco forçação de barra. É bom entender que esse texto de fato está falando desse amor, dessa reciprocidade de um homem pela sua esposa. E não podemos nos espantar com isso, por ser um livro sagrado. É verdade que no passado, desde a sua canonização, desde o momento que esse livro foi apresentado e reconhecido pela comunidade religiosa como sendo um livro sagrado e tendo essas dificuldades natural da sua época, mas é óbvio que esse texto ele não tem um apelo sexual, mas tem sim um apelo da sexualidade, daquilo que Deus colocou no coração do homem, daquilo que Deus nos fez de forma intrínseca, né? Esses sentimentos tão comuns para o ser humano. E então o rei Salomão se desmancha em elogios para sua amada, e ele declara o seu amor, ele declara o seu encantamento, tal quando você começou a enamorar-se, desde o momento que você, quando conheceu sua esposa, quem sabe, há 5 anos atrás, 10 anos, 20, 30 ou mais anos atrás, e você conseguia cortejá-la, e você conseguia declarar, quem sabe, você até gravava algumas frases para dizer para ela, e parece que com o tempo o seu casamento perdeu esta sensibilidade. E eu acho que esse texto de hoje nos leva a pensar como tem sido esse relacionamento conjugal. No capítulo 2, versículo 16, é ela que faz uma declaração para o seu amado. Também, de igual modo, perguntaria à esposa qual tem sido as suas palavras para o seu esposo. Como você tem verbalizado
o seu amor pelo seu esposo. E ela diz o texto assim, capítulo 12, verso 16: o meu amado é meu e eu sou dele. Minha irmã, qual foi a última vez que você se declarou para seu esposo e você disse: olha, eu tenho o melhor marido do mundo, o meu esposo eu não troco por nada desse mundo. Então, a primeira coisa, a primeira lição é o amor verdadeiro deve ser celebrado em nossos lares. Lá no Nordeste é muito comum as igrejas terem os seus cultos de gratidão constantemente. Aos sábados era muito comum termos cultos de gratidão por 5 anos de casado, 10 anos de casado, 15 anos de casado, 20, 30, e era uma festa ali, renovar os votos no altar do Senhor. Os casais celebravam uma verdadeira festa, um banquete espiritual para celebrar a união do esposo e da esposa. De maneira que a primeira coisa que vemos aqui é esse amor, essa declaração de amor, esse elogio, essa reciprocidade deste casal. Mas eu diria também que não apenas nesse momento, não apenas estas frases, mas o texto, os 8 capítulos, eles vão se desenvolvendo nesta declaração mútua de amor, que às vezes até é difícil em alguns momentos perceber, dependendo da versão da Bíblia que você tem. Às vezes até difícil saber onde ele para de elogiar ela e quando é ela que está elogiando e como ela está elogiando ele. Mas lá no capítulo 4, nós temos aqui do verso 1 até o verso 15, exatamente 15 versículos que estão sendo declarados, uma declaração de amor do marido à sua amada. 15 versículos. Presta atenção, meu irmão, você que diz: ah, pastor, mas eu sempre falo para minha esposa, eu dou um bom dia, dou um beijo de boa noite. Eu queria lembrar que são 15 versículos que Salomão está declarando o seu amor pela sua amada. Declaração, elogios de como ele a corteja. Ele diz no verso 1, veja aí na sua Bíblia, Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 1. Como és bela, minha amada, como és linda. Então o irmão começa a ver como é desafiador no nosso tempo, né, os homens fazerem essa declaração de amor às suas esposas. Ele começa no verso 2, fala até dos dentes da sua amada. Verso 3 fala sobre os lábios. O verso 4 sobre o pescoço. O verso 5 sobre os seios. Bom, vou parar por aqui, né? Mas os irmãos percebam que é um texto bíblico, né? É um texto sagrado que nós estamos estudando. E o verso 10, veja o verso 10 como é que o texto é escrito: quão deliciosas são as tuas carícias, minha irmã, minha noiva amada. Teus amores são mais agradáveis que o melhor e mais puro dos vinhos. Então perceba que para uma época onde o vinho era uma bebida que não podia faltar, né? O vinho era uma bebida apreciada pelos homens e mulheres. Aliás, a Bíblia, os evangelhos declaram, mais precisamente o evangelho escrito por João, que o primeiro milagre de Jesus, foi realizado em uma bodas, e exatamente o milagre foi transformar água em vinho. Mas ainda que Jesus fez esse grande milagre
porque aquele casamento, aquela festa estava marcada pela tristeza, porque tinha acabado o vinho e Jesus transforma a água em vinho. Mesmo assim, Salomão vai afirmar que a sua amada era mais importante do que, mais agradável que o melhor e mais puro do vinho. Veja que coisa maravilhosa. Meu irmão, o que é mais importante do que a sua esposa? Qual a coisa mais importante do que a sua esposa? Quem sabe ela tem até ciúme, né? Tem mulheres que têm ciúme não de outra na vida do seu esposo. Às vezes as mulheres têm ciúme de coisas. Às vezes o homem, às vezes há maridos que dão mais atenção a coisas do que a esposa. Né? Ele se preocupa mais, por exemplo, com o automóvel, ele cuida mais do automóvel, ele investe financeiramente mais no automóvel, ele se preocupa, ele dá mais tempo ao automóvel do que a própria esposa. Eu estou citando aqui um automóvel. Se algum irmão faz isso, me perdoe, eu não conheço, não sei dessa história e confesso que ainda nenhuma mulher chegou no meu gabinete para reclamar do esposo porque cuida mais do automóvel, mais do carro do que dela. Mas eu sei que é assim. Há pessoas, há homens que têm mais apego, mais atenção aos seus hobbies, né? A prática de esporte, por exemplo, a qualquer bem material do que a sua própria esposa. E Salomão vai dizer no verso 10: quão deliciosas são as tuas carícias, minha irmã, minha noiva amada, teus amores são mais agradáveis que o melhor e mais puro dos vinhos. Que coisa maravilhosa, que declaração. Imagina aquela mulher ouvindo isso do seu esposo. E ele vai dizer no verso de número 15: amada, és a fonte do mais lindo jardim, origem das águas vivas que se tornam correntes e descem volumosas e refrescantes do Líbano. Olha, meus irmãos, como nós precisamos olhar para esse texto e como é desafiador olhar para esse texto e dizer como eu pastor Marcos Valério, eu como esposo, eu como marido da Eusani, e agora falando para os homens no dia do homem batista, né? Dizer para você, meu irmão, como nós precisamos olhar para o nosso casamento, olhar para a esposa, cada um olhando para a sua esposa e dizer como eu preciso me inspirar em Salomão. Este homem sabia cuidar bem da sua esposa. É verdade que Salomão tinha não sei quantas concubinas e chegou a 1000, entre tantas mulheres no seu palácio, mas esta mulher aqui, ela de fato representa até mesmo a relação ideal do casamento da monogamia. Esse Salomão estava olhando para Sulamita como se ela fosse a única na sua vida. De fato, o texto é muito bem construído, porque fala de um amor, e a gente obviamente faz essa relação desse amor de Salomão pela sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Aliás, Paulo, escrevendo sobre essa relação de amor, ele vai dizer que ele vai exortar os maridos, dizendo: marido, amai a vossa esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então, é claro, como falei no início, que esse texto, embora nos apresente o amor de um homem pela sua esposa, e a relação, né, física e emocional, nos lembrando de Gênesis 12:24, quando o Senhor diz que o homem, e é o homem que tem que deixar, e o homem deixará pai e mãe e irá unir-se à sua mulher, tornando uma só carne. De maneira que Paulo também vai falar sobre esse amor que o marido deve ter pela sua esposa, a ponto dele fazer uma relação com Cristo, e aliás, fazer uma relação do amor do marido com a mulher, da mesma forma como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Portanto, essa palavra do apóstolo Paulo nos faz lembrar de um amor sacrificial. Então, meu irmão, se um dia você chegar e se sentir cansado no casamento e achar que está muito pesado levar o seu casamento adiante, que está um fardo, não me procure,
porque se você me procurar eu vou dizer, olha, é assim mesmo. É assim mesmo, porque a Bíblia diz que nós devemos amar, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. E aí eu vou perguntar a você se você já tem amado a sua esposa na medida que Cristo amou a sua igreja. Você já fez pela sua esposa o que Cristo fez pela sua igreja? Mas eu quero também falar nesse contexto do livro do Cântico dos Cânticos, desse Cantares de Salomão, lembrando que essa é uma relação recíproca, é uma relação, na verdade, onde não há uma disputa, né? Porque os casamentos, muitas vezes, ele perde força, ele perde a sua beleza, quando na relação de marido e mulher, do esposo e da esposa, existe uma quebra, uma briga, né? De medir forças, uma quebra de braço, né? Uma guerra, porque ambos querem ter mais força que o outro, e quando um é machucado, ele quer reciprocidade nesse sentido, ele então quer dar um troco e fica essa briga terrível no relacionamento, porque aquele que foi machucado quer dar ou devolver na mesma moeda. O texto aqui fala o contrário, que esse casal aqui, que deve ser para nós inspiração, eles estão fazendo juras de amor e eles estão nessa reciprocidade. Eu falei que Salomão aqui ele gasta 15 versículos, o texto tem 15 versículos falando desse amor pela sua amada, pela sua esposa. Ele a trata assim, né? Ele trata assim como amada, né? Amada és a fonte do mais lindo jardim, né? E aqui eu lembrei de uma história, né? Uma história interessante, espero que não seja o seu caso. Espero que não seja o seu caso, mas possivelmente você tem um carinho todo especial pela sua esposa, e você, minha irmã, pelo seu esposo também. É possível que vocês tenham aí um apelido, um nome carinhoso que vocês se tratam, se não se tratam assim publicamente na igreja ou em outros lugares. Acredito que vocês têm na sua intimidade, quem sabe, ou dentro de casa, né, chamar pelo nome carinhoso, né? E aqui Salomão chama a esposa de amada. E aí eu lembrei de um pastor que foi visitar o irmão, e esse era irmão, foi visitar, na verdade, um casal de muitos anos que estavam juntos, já estavam casados há muitos anos, já um casal maduro, e o pastor chegou lá e encontrou aquele casal, e chegando em sua casa, o marido sempre chamando ela e tratando por amada, né? Chamando ela de meu amor, minha amada, e dizendo meu amor, minha amada, e sempre tratando ela com esta frase. E uma hora que a mulher foi lá dentro fazer alguma coisa, preparar um lanche para o pastor e o esposo, enquanto ela estava lá na cozinha, o pastor olhou para ele e disse: olha, quantos anos vocês têm de casado? Ele falou lá, mais de 40 anos, quase 50 anos de casado, e disse: olha, estou admirado como você trata a sua esposa, sempre chamando ela de meu amor, minha amada. E ele disse: pastor, não, é que eu já esqueci o nome dessa louca aí, olha, eu já esqueci o nome dessa louca, eu chamo de amor, né? Então, espero que não seja o seu caso. Salomão chamava a sua esposa de amada, ela lhe trata o tempo todo ela com carinho. Mas no verso 16, hoje é dia do homem batista, não esqueça, mas a você, minha irmã, não esqueça que no verso 16, a amada responde ao amado, e diz o texto que ela fala a seguinte expressão: desperta, ó vento norte, aproxima-te, vento sul, soprai em meu jardim, a fim de espalhar por toda parte os teus perfumes. Que meu amado entre em seu jardim e coma os seus frutos deliciosos. Que coisa maravilhosa! Essa mulher tão elogiada, essa mulher tão feliz, essa mulher com alto astral, né? Na verdade, ela está tão satisfeita, sendo tão bem tratada, né?
que a sua autoestima vai lá para cima e ela também retribui ao seu esposo de forma também amável. De maneira que esse texto, irmãos, que nos lembra do amor de Cristo pela sua igreja, não há dúvida que ele está nos ensinando como viver nos nossos relacionamentos. E chegando agora no capítulo 7, do verso 1 a 6, e mais uma vez encontramos as palavras de afeto, e como eu falei e repito, uma das coisas mais belas nesse texto de Cântico dos Cânticos, nessa celebração desse amor de Salomão por Sulamita, nesta celebração do amor de Deus por nós, ao olharmos para este casal, para esta celebração do amor, não podemos esquecer que o amor perfeito vem de Deus. O amor perfeito vem de Deus. Portanto, olhando para esse texto, eu olho agora para o meu casamento, espero que você esteja também fazendo uma avaliação, meu irmão e minha irmã, sobre a relação afetiva, emocional, mas eu diria não só entre o marido e a mulher, mas entre os filhos, a maneira como você, pai, tem demonstrado afeto por seu filho, por sua filha, você que talvez já casado, mas como você tem demonstrado afeto pelo seu pai, pela sua mãe, de maneira que esse texto, ele fala sobre amor. E nos inspira a pensar sobre amor em todas as possibilidades. Vai chegando ao final, nós não vamos ler todo o texto, mas no capítulo 7, do verso 1 a 6, nós encontramos ainda Salomão falando. O amor, aliás, ó amor, como são formosos os teus pés, calçados com delícias sandálias, ó filha do príncipe. No verso de número 6, ele vai dizer: como és linda, quão formosa, de se admirares tu, que amor delicioso. Meus irmãos, todo o livro, 8 capítulos, o último capítulo, capítulo 8, nós encontramos a expressão o amado e sua palavra final. Ele diz: ó tu que habitas nos jardins, os amigos querem ouvir-te. Permite-me ouvir a tua voz, aliás, a tua doce voz também. E no final, a palavra da mulher, amada, e a sua palavra final. Ó, vem depressa, meu amado. Torna-me semelhante ao jovem servo, ao filhote de gazela, saltando vigorosamente sobre os montes perfumados. Meus irmãos, olhando para o mundo que anda em desamor, cada dia olhando as notícias, as reportagens de feminicídio, o aumento dos assassinatos das mulheres pelos seus companheiros, maridos, namorados, olhando para esse mundo que anda em desamor. E lamentavelmente, já dentro das nossas igrejas, às vezes com a conivências das lideranças religiosas, dos líderes. Meus irmãos, que coisa terrível. Lia hoje no noticiário
um casal de status, de profissão, bem-sucedido, 2 profissionais, operadores do direito, tiveram uma desavença familiar e aquele casal maduro, já com filhos, já com filho adolescente, foram parar em uma delegacia e foram resolver a sua pendência conjugal em uma delegacia. Possivelmente, esse casal são instruídos, bem instruídos, têm formação de direito, possivelmente não vive problemas financeiros como a maioria daqueles que estão desempregados, mas o relacionamento não estava bem. E naquele momento, olhando aquela notícia, lendo aquela notícia e vendo o depoimento, como eu senti dó daquele casal. Como eu gostaria de ter tido a oportunidade de estar com eles, ou de estar com ele, com aquele casal. E uma palavra que me chamou muito a atenção, acredito que dela, é que faltou para eles a maturidade, buscar ajuda, buscar conselho. E eu lamentei não conhecer aquele casal, não poder ajudá-lo. Mas orei. Não os conheço, está aí nas notícias públicas do nosso noticiário. Guardei o nome para depois orar por eles. Não vou divulgar aqui, mas guardei o nome para orar por eles. Mas eu fico pensando nos bancos de nossa igreja, de nossas igrejas. Fico pensando no meio cristão, quantas mulheres não devem estar sofrendo com autoestima lá embaixo. Quem sabe tem um esposo dedicado, um esposo trabalhador, um homem íntegro na família, mas que não preenche mais o seu coração feminino, porque lhe falta aquela empatia, aquele amor, a declaração de amor, o cuidado, o zelo pela esposa. E o inverso também é verdadeiro. Quantos homens, aliás, quantas mulheres que se destacam na sociedade, que alcançaram objetivos nobres, que deram certo na vida profissional, mas que têm deixado o seu esposo de lado e não consegue mais reconhecer essa paixão e esse amor pelo seu esposo. E assim começa a derrocada de um casamento, a destruição de um casamento. Nem sempre existe a violência física, nem sempre existe o desprezo público, mas há uma frieza, existe um distanciamento e esse casal vai se distanciando cada vez mais. Já não existe palavras de apreço, elogio, o reconhecimento da virtude. Eu não acredito que esse texto, Cântico dos Cânticos, esteja em nossa Bíblia unicamente para nos mostrar o amor de Deus. Eu creio firmemente que aqui é uma declaração de um amor, do qual Deus, que é amor e que nos colocou esses sentimentos, espera que eu e você que conhece esse texto possamos olhar para o nosso casamento e entender o nosso papel. Busque em Deus, meu irmão, coragem
você que é corajoso para tantas coisas, você que é disposto, né? Você que tem tanta disposição para fazer tantas coisas. Quem sabe você precisa agora coragem para se despedir de toda essa capa de seriedade, de muita hombridade, para na sua humildade, simplicidade, olhar para sua esposa e valorizar. Salomão chegou até a valorizar o seu colar e os seus brincos. Quem sabe a sua esposa ficará muito feliz se você olhar para ela com esse olhar de amor, de carinho, de afeição. Você, minha irmã, possa olhar para esse texto bíblico e olhar em Sulamita, uma inspiração para a sua vida, e perceber o quanto aquela Sulamita, aquela mulher, ela olha para o seu esposo e ela retribui todo aquele carinho. Quem sabe um dos dois, não sei se é você marido ou se é você mulher, eu não sei qual dos dois, mas quem sabe um de vocês está dizendo assim: pastor, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer porque ela ou ele não merece, eu não vou fazer porque eu faço e a pessoa não retribui. Eu diria para você, meu irmão, para você, minha irmã, faça a sua parte, faça a sua parte, faça por amor, faça porque entenda que esse é o seu papel, e Deus fará um milagre no seu casamento, e Deus fará um milagre na sua vida, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, meu irmão, na vida dos irmãos, quem sabe até mesmo na vida da nossa igreja. Quando nós demonstrarmos esse amor e olhando e inspirado por essa palavra, possamos abrir o nosso coração para o nosso próximo e declarar esse amor, o amor que Cristo amou a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado pelo texto sagrado, obrigado pelas tuas palavras, por essas palavras tão marcantes no meu coração, olhando para a vida de Salomão, olhando para aquela mulher sulamita e ver o teu amor derramado no coração dos homens. Ó Deus, eu sei que este amor descrito nesse texto nos faz sensíveis também ao teu amor pela tua igreja. E nesse texto podemos ver também o quanto o Senhor nos ama. Obrigado, Deus, por esse amor, esse tão grande amor derramado por nós. Ó Deus, se há alguma família nessa hora, algum casamento, algum relacionamento que carece do teu amor, que o Senhor manifeste a tua graça e o teu amor nesses corações. Restaura vidas, restaura relacionamentos. Muda, ó Deus, esses casamentos. Faz um milagre, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua participação. Próximo domingo já teremos um novo tema das cartas paulinas da nossa escola bíblica dominical. Se você, meu irmão, deseja a revista da escola bíblica dominical, entre em contato comigo. Durante a semana eu tenho o maior prazer de entregar em sua casa a sua revista. Aliás, tenho o maior prazer em poder rever você novamente. Então, se você desejar, não se preocupe, eu irei de máscara, irei ficar distante, levarei álcool em gel e posso entregar sem nenhum problema a sua revista da escola dominical, a escola bíblica dominical. Então, próximo trimestre já começa domingo. Se você quiser revista, já pode pegar a partir de amanhã, segunda-feira. Não esqueça, hoje à noite, 19 horas, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado, professor Alfredo, pela oportunidade de estar em seu lugar nesta manhã. Deus abençoe.